Olá, meus amigos, que Deus os abençoe nesse dia chamado hoje. Não teve musiquinha do likeão porque o assunto é muito sério, mas isso não quer dizer que você não possa deixar o seu like. Deixa like aí, comenta, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo aqui precisa ser muito divulgado. Bom, pessoal, alguns de vocês devem estar sabendo, outros não, sobre uma coisa que aconteceu lá na Europa agora, na União Europeia. O meu canal vai ser apagado e provavelmente não vai ser o único. Sabe todos, o meu nome é Wanty e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, eu estou aqui para falar de um assunto muito sério. É sobre o artigo 13, que eu passo já a explicar o que é. O artigo 13 é basicamente uma proposta da União Europeia sobre direitos de autor criada com o objetivo de proteger melhor a criatividade e de encontrar formas eficazes de os detentores de direitos de autor protegerem o respectivo conteúdo online. Esse artigo 13 da União Europeia visa defender direitos autorais. Mas aí você pensa, poxa, é uma coisa boa. Sim, defender direitos autorais é uma coisa boa, justa. Quem tem o seu conteúdo intelectual, quem tem sua produção, deve ter seus direitos garantidos e deve receber por isso, pelo uso da sua obra, etc. e tal. O problema é como essa lei será aplicada, né? Porque o YouTube, ele já tem aqui uma ferramenta, um robô muito eficaz nesse sentido, eficaz até demais, que comete até injustiças. Aqui no YouTube você não consegue nem fazer o que a gente chama de uso justo, que é uma lei internacional onde você pode pegar um trecho de 10 segundos de alguma produção de conteúdo para poder fazer uma análise e tal, e expor. Então você está em cima do uso justo, né? E ainda assim a ferramenta, né, do YouTube, o robô do YouTube vai lá, dá flag no canal, tira a monetização, leva a monetização toda para o criador daquele conteúdo e tal. Então o YouTube, pelo menos o YouTube, ele é muito criterioso e muito severo nesse sentido. Mas essa lei sendo aprovada agora, você, por exemplo, no seu Facebook, né, isso vai ser lá na Europa, né, se o pessoal daqui da América, né, Estados Unidos, Brasil, achar legal essa ideia, né, a internet, como você conhece, vai acabar. Ou melhor dizendo, a internet vai acabar, porque ninguém vai querer ficar na internet do jeito que ela vai ficar. Isto afeta o online, pessoal, o digital. No dia 12 de setembro essa lei foi aprovada, mas em que é que isso me afeta a mim, afeta a vocês, afeta as pessoas na União Europeia? Primeiro de tudo, a Google provavelmente deixará de existir como existe neste momento na União Europeia. Redes sociais como Instagram, Facebook, WhatsApp, o que seja, vai levar restrições e provavelmente também poderá ser bloqueado. E muita gente está a dizer que isto é o fim da internet, e eu concordo. O próprio YouTube mandou-me um e-mail a dizer para vos falar disto, e vocês sabem que a merda é séria quando o YouTube manda um e-mail a dizer, olha, tens que falar sobre isto. Se o YouTube está preocupado, eu também tenho que estar preocupado. Este foi o e-mail que eles me enviaram. Olá, Wanty, imagina uma internet na qual os teus vídeos já não podem ser vistos, imagina uma internet sem os seus criadores favoritos, imagina uma internet na qual novos artistas nunca poderão ser descobertos. Isto pode acontecer na Europa. O artigo 13 faz parte de uma nova diretiva da União Europeia sobre direitos de autor criada com o objetivo de proteger melhor a criatividade e de encontrar formas eficazes de os detentores de direitos de autor protegerem o respectivo conteúdo online. Para que fique claro, nós apoiamos os objetivos do artigo 13, eles provavelmente têm que dizer isso, ou não podem dizer que são contra, senão... No entanto, a atual proposta do artigo 13 do Parlamento Europeu irá criar consequências não intencionais significativas. Ameaça impedir milhões de pessoas na Europa de carregar conteúdos em plataformas como o YouTube. Os visitantes europeus perderiam acesso a milhares de milhões de vídeos de todo o mundo. Vou-vos explicar melhor o que é que isto é, caso estejam confusos. Imaginem que vocês usam uma imagem, por exemplo, do Shrek e apoiem no Twitter. Vocês podem ser processados por isso. Por causa dos direitos de autor. Agora, o que me faz confusão é como é que esta lei só vai ser aprovada no digital e não é aprovada em todo o lado. Porquê só no digital? Porquê só na internet? O próprio criador do World Wide Web está contra o artigo 13. A pessoa que criou a internet, o sítio onde nós estamos neste momento, é contra isso. E se ele é contra isso, como é que nós não havemos de ser? Porque para o pessoal que está a dizer, filhas da puta, agora vocês vão ficar sem o YouTube, né? Vão trabalhar agora que se fodem. Isto não me afeta só a mim, pessoal, eu estou tranquilo. Vai afetar mais o pessoal que consome do que o pessoal que faz. Porque o pessoal que consome não vai só perder o YouTube, vai perder o Facebook, vai perder o Instagram, vai perder o Twitter, vai perder tudo. Não sou só eu, ou o PewDiePie, ou o caralho que se fodem. Somos todos nós, pessoal. Isto não é só sobre o YouTube. Nós temos que nos unir
e obviamente estar contra isto. Na minha opinião, isto é um boicote dos mídias tradicionais, das labels de música tipo Sonys e Universals, porque supostamente não estão a receber dinheiro suficiente. As labels de música acham que não estão a ganhar dinheiro suficiente do YouTube e então já estão a tentar há imenso tempo que esta lei ande para a frente para finalmente poderem fazer realmente o dinheirinho que merecem, porque já não são multimilionários, não têm bilhões e bilhões de euros ou de dólares ou o que seja. Não, queremos mais. Também soube que uma das últimas pessoas a aprovar esta lei era portuguesa, portanto, se estivesse a ver este vídeo, pessoa que eu não sei o teu nome, pensa na revolução que isso poderá causar na Europa. Não vai acontecer só em Portugal, vai acontecer na França, vai acontecer na Inglaterra ainda, vai acontecer na Alemanha, vai acontecer na Espanha, vai acontecer na Europa inteira. Isto é preocupante, não é uma coisa que nós olhamos, está-se bem, foda-se. Não, para vocês terem noção, uma das pessoas mais importantes nesta lei festejou quando a primeira fase foi aprovada e depois quando perguntaram se ele sabia em que é que a lei consistia, ele disse não fazia ideia que era isto. Como é que uma pessoa está a apoiar esse artigo, está a apoiar essa lei, festeja quando ela é passada e não sabe sobre o que é que ela se trata? Nós temos esse tipo de pessoas na União Europeia a decidir isso por nós. Não faz sentido nenhum. Houve pessoal que já fez várias petições, eu acho que a maior neste momento tem 3.200.000 pessoas já assinaram essa petição, mas honestamente não vamos lá com petições, pessoal. Levem isto da maneira que quiserem com o que eu diga, mas isto só vai lá com uma revolução, seja em Portugal, seja em França, para preservar os nossos direitos da internet, para podermos postar as imagens que queremos, para poder fazer piadas com o que quisermos, porque é isso que a internet é baseada e não em temos que sacar o máximo de dinheiro que conseguimos das pessoas. É isso que está a acontecer. Se isto passar, não vai haver Google Imagens. Google Imagens não vai existir. Todas as imagens têm direitos de autor e a própria Google disse que não tem meios para suportar os custos de comprar todas as imagens do banco deles para poder literalmente só estar disponível na Europa. Não lhes compensa o risco financeiro. Por isso é que a Google e muitas outras empresas estão a pensar em tirar o pé da Europa e deixar a Europa na merda. E eu não julgo o YouTube, não julgo a Google, não julgo qualquer outra rede social. Eu faria o mesmo. Não faz sentido estarem a pôr esta lei sem sequer pensar nas consequências. Há outro artigo também que é o artigo 11. Esse que não afeta tanto nós consumidores nem criadores de conteúdo, mas também nos pode afetar, quer dizer, que é o artigo 11 consiste em, eu vou-vos explicar, tenho que ler, mas espera. Os serviços em linha são proibidos de permitir ligações a serviços de notícias nas suas plataformas, a menos que obtenham uma licença para criar ligações para as notícias. Ninguém pode partilhar hiperligações para sites de notícias, porque senão podem ser processados. Onde é que esta merda faz sentido? Partilhaste o link do meu site, vou-te processar. Não, estás parvo. É isto, pessoal. E quem é que não sai prejudicado? A televisãozinha, os jornais, os sites de notícias, nenhum deles sai prejudicado. Isto é uma coincidência? Não, claro que não é. Claro que convém aos mídias tradicionais como a televisão e sites de notícias e tudo mais irem para a frente com esta lei, porque eles sabem que vai prejudicar e vão eliminar a concorrência, porque quer queiram, quer não, nós youtubers somos concorrência para a televisão. Eu não digo isto de ânimo leve, porque eu preferia ser amigo da televisão do que ser concorrente da televisão. Acho que ganhávamos mais em estar juntos do que sendo inimigos, mas se é a guerra que a televisão quer, a televisão já comprou a guerra. Não é à toa que mais de 1 ou 2 youtubers portugueses têm mais visualizações que a televisão, e a televisão sente isso, obviamente. Houve uma palestra em que, eu não vou dizer o nome do canal da televisão, mas que uma representante desse canal de televisão disse que o objetivo dos youtubers é chegar à televisão e é por causa disso que os youtubers têm sucesso. Bitch! Mas bom, estou a divagar. Falem com quem conheçam, perguntem, falem com os vossos pais, expliquem-lhes o que é que está a acontecer, porque isto não é uma coisa mínima. Eu, como criador, vou ficar sem o YouTube. Basicamente, os meus vídeos vão ser bloqueados. Os vídeos do vosso youtuber favorito vai ser bloqueado na Europa. Vocês vão perder contas de Instagram, não vamos ter acesso a nada. A Susan Wojcicki, eu não sei se o nome dela é assim, ela fez um post no blog dela que diz o seguinte: temos o exemplo do hit de música global Despacito. Este vídeo contém vários direitos autorais, variando de gravação de som a direitos de publicação. Embora o YouTube tenha acordos com várias entidades para licenciar e pagar pelo vídeo, alguns dos detentores de direitos permanecem desconhecidos. Essa incerteza significa que teremos que bloquear vídeos como este para evitar a responsabilidade de acordo com o artigo 13. É importante que a gente se manifeste acerca disso, é muito importante que você se manifeste nas suas redes sociais. Porque isso não pode ser aprovado aqui e isso não pode ser aprovado lá. Se a gente se manifestar daqui, né, da América, a gente pode fazer pressão para lá. A gente vai estar ajudando os produtores de conteúdo lá, os criadores de conteúdo de lá. E também as pessoas que usam a internet lá. Tá? Se a gente começar a fazer manifestação desde agora nas nossas redes sociais, nos canais de YouTube e bater de frente, dificilmente eles vão querer aprovar isso aqui. Porque se aprovarem isso aqui, né, eles vão estar limitando a sua liberdade de expressão.
né? Foi a internet que definiu essas eleições agora. Foi a internet que desmascarou o comunismo aqui no Brasil. Foi a internet que nos deu acesso a muitas verdades que antes nos eram escondidas. Foi a internet que tirou o monopólio da informação das grandes mídias, principalmente da senhora Rede Globo. Foi a internet que fez você chegar até aqui e discutir assuntos de extrema importância. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixa like e comenta aí, que é muito importante. Um grande abraço.